Fala galera, aqui é a professora Sherida e o objetivo do vídeo de hoje é demonstrar para você de forma simplificada como você pode construir o seu plano de carreira sem nenhuma complicação e sem nem algo mirabolante, extraordinário para que você inicie o seu primeiro passo, né? O seu passo de compreensão do seu planejamento, do seu processo de carreira. O nosso planejamento, é importante que você entenda que o planejamento que eu irei estruturar, desenhar aqui junto com vocês, será baseado sobre o aspecto acadêmico. Então, será a construção de um pequeno projeto acadêmico. Olha só, existem pessoas que têm o pensamento, né, de entender que o planejamento de carreira é algo démodé, é algo... virou modinha, é algo construído por coaches, né? E sim, é construído sim por esse profissional chamado coach, porém também pode ser construído por você. E, pessoal, tire isso da sua cabeça, tire isso desse seu pensamento, esse pensamento pejorativo das coisas. Entenda que, se você construir, você saber centralizar as suas coisas, os seus pensamentos, os seus projetos de forma estruturada, de forma planejada, de forma madura, tenha certeza, eu tenho plena certeza que será sucesso absoluto, porque foi algo pensado, foi algo no qual você conseguiu mensurar e estruturar as suas emoções dentro da sua realidade. Olha só que interessante. Eu imagino quanto deve ser frustrante você chegar, né, a galera que está aí na graduação, chegar no seu último semestre, receber o seu canudo e sair lá do seu processo de formação e se perguntar, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Que caminho eu devo traçar? Isso deve ser muito frustrante, gente. Frustrante ainda é você chegar no final do seu dia e ter a sensação de que você poderia ter construído, ter feito mais, ter feito algo, ou você não conseguiu fazer nem metade do que você acreditava ter feito. Olha que coisa complicada, olha que algo frustrante. Então tire essa sua mente pejorativa, da sua mente pejorativa, esse pensamento de que planejar carreira, construir os seus processos é algo démodé. É algo que é balela, é falar e pronto, não dá, isso não acontece, isso não é real. Entenda que algo estruturado, algo planejado, sim, é possível e é necessário ser feito. E o nosso pensamento de hoje é exatamente esse: iniciar, dar o primeiro passo para a construção do seu planejamento de carreira. E quem já acompanha meus vídeos pode observar que já venho falando, né, de alguns processos, de algumas ideias de planejamento de carreira. Mas eu gostaria de frisar algo. Os vídeos anteriores este vídeo agora não é sequência deles, tá? Esse é um projeto que está iniciando agora e vai vir sequenciado, né, para a construção do seu planejamento de carreira. Então, este é o primeiro vídeo do nosso projeto, vamos dizer assim, de um plano já de ação. A gente vai colocar no papel o que a gente conseguiu compreender nos vídeos anteriores. E eu gostaria de pontuar essa frase, né? A frase que eu, em reflexão sobre esses processos, essas ideias de planejamento de carreira, me veio esse pensamento. Apresente-se para si e o mundo te aplaudirá. Olha só que interessante. Apresente-se para si e o mundo vai te aplaudir. Entenda que você é o protagonista do seu sucesso. Você é o protagonista na construção desse processo. Então, tome de posse dessa figura, tome de posse de você mesmo, que as pessoas irão te observar, que as pessoas irão compreender que você é sujeito atuante, é sujeito de carreira, é sujeito que conseguiu entender você num contexto global, porque você não é um sujeito sozinho no mundo, né? E as coisas acontecem, as coisas vão se modificando e você precisa acompanhar, né? Você precisa entender esse mundo líquido, né? É uma expressão que está sendo utilizada pelos sociólogos, um mundo líquido,
diferentemente do mundo anterior, né, da atualidade passada, vamos dizer assim, né, que a gente sempre utiliza esse termo atualidade, sempre tudo é muito atual, né? Então, vamos falar a atualidade passada, que as decisões, os processos eram mais firmes, eram mais sólidos, né? As decisões eram... as pessoas tinham mais tempo para pensar nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus processos. Hoje não. As mudanças são constantes, os processos são constantes e você precisa acompanhar. E aí utiliza-se esse termo, né? Modernidade líquida, que é algo mais flutuante, vamos dizer assim, algo que está correndo e você precisa acompanhar. E aí, eis a importância que eu friso novamente de você conseguir construir, de você botar no papel esse seu planejamento, essa sua proposta de carreira. E o nosso vídeo de hoje traz exatamente num contexto acadêmico, como construir esse planejamento por meio de um projetinho acadêmico. Vamos lá. Primeiro tópico é importante você observar, o primeiro ponto nesse planejamento que nós vamos construir é a introdução. Então, o que tem dentro dessa introdução? São os objetivos, as justificativas, né? Que é importante você compreender o porquê e o para quê, entender a necessidade desse planejamento. Então, vale uma pesquisa, vale diluir esse entendimento numa pesquisa de livros, na internet, conversando com as pessoas, entendendo o mercado em que você atua. Então, vale você colocar no papel, esse é o primeiro passo, colocar no papel os objetivos e justificar-se sobre eles. Olha só, o segundo ponto que você deve observar e nesse processo de construção de carreira, no papel, tá, gente? É você entender a minha carreira, né? Entender o que é a carreira, você compreender o mercado, a área de atuação em que você deseja atuar. E isso vai vir inspirado, isso vai vir desenhado por meio do seu objetivo, da sua justificativa que você colocou lá na introdução. Terceiro ponto, objetivos estratégicos. Olha só, nesse terceiro ponto, 0.3, no terceiro ponto você vai discursar os seus objetivos estratégicos. Primeiro ponto no objetivo estratégico, você vai discursar qual é o seu objetivo profissional. O seu objetivo, onde você quer traçar, lá no ponto marco, lá no final, vamos lá pensar, raciocinar um mapa mental, o meu ciclo central, qual é o meu objetivo? Eu, por exemplo, vamos lá, um exercício mental, objetivo estratégico para mim, quero ser uma professora a nível, vamos centralizar, né, que é importante você também centralizar. Escolar. O que eu preciso para ser uma professora a nível escolar? E aí o outro ponto no objetivo estratégico é estratégias. O que eu preciso para atingir esse objetivo? Né? O que eu preciso? Fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação específica para educação de nível infantil, vamos dizer assim, fundamental. Então, para eu me especializar, para eu ser a professora, aquela professora observada, né? Aquela professora, o meu objetivo é o que é? Aí eu vou fazer uma graduação, fazer uma pós, eu desejo atuar, compreender esse universo, ser uma pesquisadora, professora pesquisadora, aí eu preciso o quê? Vou me especializando. Então, eu vou traçando estratégias para atingir esse objetivo. E essas estratégias, elas têm que ser, sim, entendida a curto, a médio e a longo prazo. Você tem que pontuar, né, esse tempo para cada estratégia, que são as pequenas metas, né? E as ações estratégicas, que já é o terceiro ponto dentro dos seus objetivos específicos. Olha só, eu falei da introdução, que vem objetivo justificativa, falei da minha carreira, né, que é o segundo ponto, que eu vou discursar a área de atuação, mercado de trabalho. Terceiro ponto, objetivo específico, que dentro dele está os objetivos, meu objetivo profissional, minhas metas, que são as estratégias a curto, médio e longo prazo, as ações estratégicas, né, o que eu já tenho minhas metas, como é que eu vou atuar, como é que eu vou acionar essas metas, eu vou conseguir cumpri-las, os recursos que eu vou utilizar, quarto ponto, recursos tangíveis, recursos intangíveis.
E as expectativas, né? As minhas expectativas, porque a todo momento no qual eu estou construindo meu planejamento de carreira, eu me ponho como sujeito, eu estou dentro desse processo e eu preciso sempre pontuar as minhas expectativas, porque eu preciso compreender as minhas motivações. Então eu sempre estou me colocando dentro desse sujeito, dentro desse passo, porque é para mim que eu estou construindo. Entenda, você está construindo para você. Então é pensando em você que você vai discursar tudo isso, né? Quarto ponto, análise estratégica. Aí eu dou como uma ferramenta importante a análise de SWOT, né? Em outros vídeos anteriores eu já fiz, desenhei como poderia ser uma análise de SWOT. E a sequenciação deste vídeo irá pontuar novamente como desenhar uma análise de SWOT profissional. Então eu vou discursar esse série de vídeo em 4 sequenciação, ok? 4. Nestas 4 irá estar incluído a introdução, minha carreira, compreensão de carreira, mercado, objetivo estratégico e análise estratégica, na qual, dentro da análise estratégica, eu vou finalizar, que é o quinto passo, dando as minhas considerações finais. E aí você vai discursar de forma sua mesmo, como você entendeu esse planejamento de carreira, como você deseja atuar esse planejamento de carreira, e você vai fazer um resumão em cima do que você conseguiu já construir. E aí você me pergunta, para que isso? Por que isso, né? Porque, gente, é importante você estruturar os seus passos. Tudo isso, possivelmente, você já tem na sua cabeça. Você já tem os seus objetivos traçados. Você possivelmente já acredita e entende o que são as metas a serem desenvolvidas. Então, você já compreende que habilidade você já tem. Compreende que competências você já tem, mas no momento em que você coloca no papel, no momento em que você faz o raciocínio mental, tira daqui e coloca no papel, você consegue visualizar de forma mais clara em que ponto você está, até onde você deseja ir. Olha só que interessante esse exercício mental. Eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto C. Que caminhos eu devo traçar? Que caminhos eu devo seguir? Porque quando eu faço esse exercício mental, eu estou dizendo que eu devo viver agora. Eu devo entender o meu momento agora. Porque o futuro, gente, a gente consegue visualizar, mas a gente não vive ele. O passado a gente relembra, mas a gente não vive ele. A gente vive o agora. Então é agora que eu preciso fazer isso, é agora que eu preciso desenhar essas minhas estratégias, é agora que eu preciso me entender como sujeito atuante. Porque eu particularmente costumo dizer, para mim, para as pessoas que eu conheço, que nós nascemos em 2 momentos na vida. No momento em que a gente sai da barriga da nossa mãe, no momento que a gente vem ao mundo, e no momento que a gente se entende como sujeito dentro da sociedade, para que eu vim ao mundo. O que eu vim fazer aqui, nesse lugar, nessa terra, né? Então, que considerações eu preciso deixar e o que eu posso deixar? Então, é importante você compreender isso e tirar o pensamento, né, negativo, as ideias negativas, os pensamentos negativos sobre a construção da sua própria carreira, porque isso constrói uma cultura negativa no seu cérebro e aí você se perde no meio do caminho. Então, vamos desenhar, vamos estruturar, e você, aluno acadêmico, você dentro da academia, coloque isso no papel no seu primeiro semestre, chegando no seu último semestre. Se você estiver no último semestre e não fez ainda, vamos lá desenhar, vamos lá relembrar os passos, vamos lá entender em que situação eu estou. Você que já está no mercado de trabalho também consegue estruturar. Chegou um momento, eu não consigo, não dá, a minha cabeça não consegue fazer, eu não consigo compreender esses passos e a minha autoanálise está falha. Aí sim é um momento no qual você deve procurar um profissional para continuar esse processo ou dar início novamente. Mas antes disso, eu sugiro, no seu processo acadêmico, vamos colocar no papel porque facilita a sua observação. Neste vídeo eu costumo dar início, né, a o que a gente vai trabalhar, ok? Mas é preciso você entender tudo isso que eu acabei de falar para que a gente comece, dê o primeiro passo.
E vamos lá, entender o que é essa introdução desse projeto. A introdução do projeto, você vai pontuar a primeira coisa, quais são os objetivos. E quando eu vou desenhar e estruturar quais são os objetivos, eu preciso entender para quê. Para que eu estou fazendo um planejamento de carreira? Para que é importante esse planejamento de carreira? Para que? Por que? É uma justificativa. Agora, no primeiro ponto, você está fazendo uma observação sobre os seus objetivos. Para quê? E aí você vai discursar, eu oriento você a discursar em uma lauda, tentar fazer em uma lauda esses objetivos, né? Este não é o momento, como eu estou falando de artigo, de pequeno projeto acadêmico, não é o momento da gente olhar as normas da ABNT. A primeira coisa que eu peço para você fazer, escrever seus objetivos, e aí em um outro momento você busca um orientador para fazer essas correções, né? Correções, vamos dizer, padrões, ok? Que são a ABNT. Então, neste momento, para quê? Para que eu estou fazendo? Para que é importante? Para que é necessário eu fazer um planejamento de carreira neste momento? Segundo ponto dentro da minha introdução é a justificativa. Justifique. Aí você pergunta por quê? Exatamente, o porquê sem um acento. É importante pontuar de forma estruturada, novamente nós estamos fazendo de forma estruturada, os seus propósitos profissionais em um planejamento de carreira. Então você vai fazer a pergunta, por que é importante? Por que eu devo fazer? Por que para o mercado isso é importante? Então, os porquês devem fazer parte nesse processo de justificativa. Por quê? O seu cérebro precisa compreender as necessidades. A sua cabeça, o seu modo de pensar, o seu eu racional, precisa entender e justificar o porquê que eu estou fazendo isso. Porque nós somos sujeitos racionais. Então, nós precisamos justificar para nós mesmos todas os nossos passos, os nossos processos. E esse exercício de justificar dentro do seu processo de construção acadêmica é importante também para esse entendimento mesmo acadêmico e pessoal. E olha só a última frase, né? O último pensamento que eu trago para você. Sair do estágio atual para o estágio desejado não é milagre, pessoal. Não é milagre. É estratégia e uma pitada de compromisso. Então, você se mexer, esse primeiro passo, esse primeiro momento, não é milagre que vai acontecer e você vai chegar lá. É estratégia e compromisso. Então, vamos devagar. Vamos primeiro construir esses 2 passos que eu acabei de passar para vocês. E num segundo momento, no próximo vídeo, a gente conversa sobre esse olhar mercadológico, essa entrada mercadológica para entender a sua profissão. Onde você quer estar dentro do mercado de trabalho. E aí eu vou dar novas dicas para como você estruturar e buscar esse propósito. No mais, eu agradeço a observação sobre este vídeo. Lembro a você que terá novos vídeos, terá uma sequenciação do que a gente acabou de conversar, mas vá devagar. Construa primeiro esses dois olhares que eu acabei de passar para você. Após a construção, busque uma orientação, né? Converse com alguém, algum acadêmico, alguém do mundo acadêmico, ou um profissional, né? Converse com alguém e busque entender os seus objetivos e justificativa. Ah, professora Sherida, eu não devo fazer isso sozinha? Sim, é sozinha. Esse seu processo inicial é você tirar da sua cabeça e botar no papel. Após isso, aí você deve procurar, é importante você socializar o seu pensamento, que por muitas vezes a gente pode até mudar quando a gente está fazendo esse processo de socialização do pensamento. Até o próximo vídeo.
Um abraço e lembre-se, nada de sonhos mirabolantes. Estruture o seu pensamento, estruture as suas ideias, que o sucesso é garantido.